E aí, tá a fim de testar o teu inglês? Vê se você consegue entender o que foi dito nessa frase aqui no Cyberpunk. I saw a corpse strip farmers of water, and eventually of land. And eventually of land. Olha só que interessante essa palavra eventually. Muitas pessoas se confundem e acham que o uso dela é parecido com o português no eventualmente, mas cuidado, ele é um falso cognato, tá? Um falso amigo. Ele parece, mas não é bem nesse contexto que a gente utiliza o eventually. Eventually dá uma ideia de finalmente ou então em algum momento, tipo numa ideia de no fim das contas, tá? Isso é um falso cognato, tá? Então, não significa eventualmente, que nem no português a gente utiliza assim, eventualmente ele vai à academia, tipo meio que de vez em quando, né? Não é assim que a gente utiliza o eventually. Eventually dá essa ideia de no fim das contas. Olha o meu exemplo. She eventually got a job. Ou seja, ela conseguiu o emprego no final das contas. Então ela tentou, que eventually she got a job. Então lá no final das contas, em algum momento ela conseguiu o emprego. We'll get there eventually. Ou seja, nós vamos chegar lá no final das contas, no fim das contas. De novo, não é tipo assim, nós vamos chegar lá eventualmente, né? Dando uma ideia de ocasionalmente ou de vez em quando. Não, é no fim das contas a gente vai chegar lá. Presta atenção nessa palavra eventually. Mas André, e se eu quiser falar essa ideia de eventualmente ou de vez em quando, às vezes, então daí a gente vai usar o occasionally, né? Ocasionalmente, de vez em quando. Ó, I occasionally eat fast food. Então, eu como fast food de vez em quando, ocasionalmente ou eventualmente. Ó, they occasionally travel on weekends. Essa é mais ou menos a ideia. Eles viajam de vez em quando no finais de semana. Então, presta atenção aí nessa diferença muito importante no inglês de eventually e occasionally. Beleza?